Meus irmãos, minhas irmãs, antes de mais nada, que Jesus nos abençoe a todos nós. Fico muito feliz de estar vendo a nossa casa cheia, literalmente cheia. Temos pessoas até do lado de fora do salão. Uma pesquisa rápida: quem estava aqui na segunda-feira passada? Bastante gente. Hoje, eu acredito que o nosso tema, ele vai complementar o que a gente conversou na semana passada. Nós falamos da vida do mundo do Espírito, né? Da vida do Espírito. Eu comentei com vocês na semana passada. Confesso a vocês que eu sempre tive essa vontade de estar conversando sobre esse tema com vocês, especialmente nesse dia de hoje, que é dia de finados. Às vezes a pessoa estranha, né? Fala: nossa, mas o Espírita gosta de falar de morte, né? Mas não é isso. É que nós no Espiritismo, nós acreditamos que nós devemos nos preparar, tanto para a vida como para a morte. Nós nos preparamos para a vida, normalmente, quando nós estamos do lado de lá, né? Quando nós estamos no mundo dos Espíritos. É naquele momento que a gente se propõe a fazer as nossas escolhas, né? As nossas opções, em que tipo de vida nós vamos estagiar, né? O tipo de família. A gente não escolhe diretamente a nossa prova, mas nós escolhemos as experiências que nós podemos estar passando, o gênero de provas que a gente pode estar vivendo em nossa vida. Então é isso, meus amigos. A nossa casa, todo mês, a gente trabalha com um tema central, e o tema desse mês é esperança no amanhã. Nós gostamos de manter viva a esperança das pessoas. Tem gente que tem pavor de ouvir falar de morte, né? Só que vida e morte, o nascer e o morrer, são duas experiências que não tem como separar. Vinícius, num dos seus livros, ele vai contar para nós que elas são coisas que estão interligadas. Para a gente ter a experiência da vida, a gente vai ter que nascer. E, hora ou outra, esse é um fenômeno, é a única coisa que a gente tem toda certeza no nosso mundo, é que nós vamos morrer. Isso é fato. Não existe ainda a fonte da vida eterna, a fonte da juventude, né? Então, meus amigos, a gente vai tentar falar um pouquinho disso, e depois eu vou entrar no assunto que eu estava tão ansioso para conversar com vocês, que é a respeito do dia de finados, né? Então, meus amigos, o nascimento e o renascimento, na verdade, o nascimento, a partir daí que a gente começa, ele trata do amor de Deus para com a gente. São as experiências que Deus oferece para que nós possamos recomeçar daquela parte onde a gente falhou na nossa vida. É interessante que muita gente, muitas religiões principalmente, combate essa ideia da reencarnação, do renascer de novo. E Jesus vai falar isso para a gente quando ele se refere a Elias, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus ele vai falar para nós esse exemplo em dois sentidos. No nascer de novo, como pessoas que de repente estão numa vida que não é muito boa, né? Que não é muito legal, e a gente tem que renascer ali, se tornar uma pessoa melhor. Isso também é um renascimento. Mas Jesus fala também do renascimento através das vias da reencarnação. Aonde estaria a lógica da bondade de Deus se nós não tivéssemos essa experiência, se nós não pudéssemos ter essa oportunidade? Às vezes, meus amigos, eu olho alguns companheiros nossos, principalmente de outras filosofias religiosas, e existe uma simplicidade muito grande na forma como eles entendem o perdão de Deus. De repente a pessoa passa uma vida inteira turbulenta, praticando maldade, crimes, né, todo tipo de atrocidade, e num determinado momento, apenas porque reconhece a superioridade de Jesus, né, reconhece que Jesus, como dizem, né, é o Senhor, já acham que estão salvos, que está tudo bem. E usam um argumento, inclusive, da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é verdade, cobre. Só que a gente fica com pendências. Como que fica aquela
aquela mágoa que a gente plantou em alguém? Será que aquela mãe que sofreu pela perda de um filho, pelas vias da violência, será que para ela é simples perdoar aquele arrependido? Não é. Aí entra a questão do nascer de novo. Tudo bem, a pessoa está fazendo ali um esforço de um renascimento como pessoa, ok, isso é válido e vai contar os pontos. Só que a pessoa vai ter que voltar um dia para recuperar aquilo, para refazer, né? Para consertar tudo aquilo que derrubou, que destruiu. Então a reencarnação é uma prova. O nascer é uma prova de justiça, do amor que Deus tem para cada um de nós. Não está dando para ler lá em cima, né? O nascimento, meus amigos, ele é um momento, que está dizendo lá em cima, não está dando para ler, é um momento esperado. Nós esperamos o momento do nascimento, uma angústia gostosa, né? A gente faz tantos planos, não é verdade, pessoal? Quem aqui é mãe, já ficou grávida, a cabeça de uma mãe trabalha assim de uma forma intensa. O que eu vou fazer por esse meu filho? O que ele vai ser quando ele crescer? O problema é que na maioria das vezes nós pensamos no futuro dos nossos filhos de uma maneira material. Mas e os planos para a educação espiritual? Está ruim de ler, né, pessoal? E os planos para a educação espiritual e moral dos nossos filhos? Eu vinha vindo agora para o centro, conversando com a nossa companheira, a Rosa, e a gente comentava exatamente isso, como a gente fica assustado com alguns jovenzinhos de hoje em dia. Eu que me denuncia minha barba branca, né, gente? Mas eu cheguei a pegar uma época em que a educação dos pais era muito rígida. Hoje em dia você não pode mais educar os nossos filhos, nós não podemos mais educar o nosso filho. O governo não deixa. Qualquer coisa é motivo para conselho tutelar. Eu não estou aqui provocando revolta não, viu, gente? Eu estou dizendo experiências, falando de experiências para vocês. Mas há outros meios, sem que a gente precise de usar aquele rigor que os nossos pais usaram lá atrás, né? Existem outros meios para a gente educar os nossos filhos. Então, quando nós planejarmos a chegada do nosso rebento, vamos pensar também nessa questão da educação moral, da educação espiritual das nossas crianças. Aqui na nossa casa, às quintas-feiras, esse ano a gente não está tendo por conta da pandemia, nós temos a evangelização espírita, a evangelização das crianças, que não é um momento onde a gente fala só de religião. A gente ensina convivência, moralidade, educação. Não que os pais não deem educação, mas a educação da convivência, né? E nós temos percebido uma debandada muito grande. Muitos pais deixaram de trazer os seus filhos. Tem sido mais fácil educar os filhos com um celular. Tem sido mais fácil educar os filhos com um tênis novo, com um passeio, com a viagem à praia. E aí a gente liga a televisão, aquele filho que a gente talvez não tenha educado adequadamente, atirando carteiras nos professores, espancando professores. Nós temos a nossa parcela de culpa. É claro que nem sempre a gente consegue vigiar 24 horas, é impossível, tem como. Mas nós temos que estar atentos, gente. Então a vida é um prêmio de Deus. E eu comecei falando para vocês dessa ansiedade, né, que a gente tem, que o pai e a mãe têm. Vocês sabiam que enquanto nós estamos ansiosos para que aquele ser venha ao mundo, no outro lado da vida, do plano espiritual, a espiritualidade fica apreensiva. E fica apreensiva justamente por isso que eu acabei de falar para vocês. Porque eles não sabem o que aguarda aquele jovenzinho. Como vai ser a educação deles? Na verdade, existe toda uma programação, existe toda uma coisa que a gente pediu, né? Mas nem sempre quando a gente volta para a matéria, a gente consegue lembrar daquilo que foi planejado, combinado na vida espiritual.
enquanto nós estamos felizes, chorando de alegria, muitos espíritos familiares, e quando a gente fala de espírito familiar, meus amigos, quem teve aqui semana passada vai entender, eu estou falando exatamente dos nossos parentes, do nosso pai, a nossa mãe, nosso esposo, a nossa esposa, porque quando eles vão para o outro plano da vida, eles não nos abandonam, e eles ficam apreensivos com a gente, apreensivos com aquele serzinho que vai nascer. Eles estão felizes conosco, porque eles sabem da necessidade da reencarnação, mas eles não sabem como vai ser o futuro, porque não é porque a pessoa desencarnou, está no outro lado da vida, que ela sabe mais do que nós. Não sabe. São espíritos como nós, só sabe mais do que a gente espíritos superiores, aqueles que não necessitam mais de reencarnar na nossa terra. Então existe sim, meus amigos, ao contrário do que a gente pensa, enquanto nós estamos felizes aqui, choram do lado de lá. E o inverso também é verdadeiro. Vocês sabiam disso? Quando a gente está aqui infeliz, torturado pela dor da perda do doente querido, do lado de lá existe um movimento de alegria muito grande, porque eles sabem que aquela pessoa se libertou do peso dessa vida. A nossa vida não é fácil, vocês sabem disso. Então, meus amigos, Ian Stevenson, nós estamos falando aqui de reencarnação, né? A gente fala muito no Centro Espírita de Allan Kardec, né? De Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, enfim, falamos muito dessas pessoas, desses espíritos. Mas o Stevenson, pessoal, ele é um canadense, um cientista, na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que aparentemente é um país muito materialista, né? Interessante que eles são protestantes, né? Têm a fé na Bíblia, mas têm dificuldade para compreender o outro plano da vida. E o Stevenson, gente, eles fazem pesquisas com crianças, né? Para casos de reencarnação. Tem 2 casos bastante interessantes que ele vem pesquisar aqui no Brasil, de uma menina que morava na fazenda no final do século XIX, e ela se apaixonou por 2 rapazes na vida dela. O Stevenson vai contar isso pra gente. Só que o pai dela não aceita, e ela sofreu muito por causa daquele rigor da época. E um dos rapazes se suicida, fica muito triste, se suicidou. Essa moça, ela tinha uma amiga numa outra fazenda, ela morava num lugar muito isolado, lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e ela costumava ir à casa dessa amiga, e um dia ela propõe para a amiga dela, fala, olha, e ela se entregou de tal maneira pela perda do rapaz, que ela contraiu a tuberculose, e ela fala para a amiga dela assim, fala, olha minha amiga, eu procurei pela doença, eu quero morrer, só que eu prometo para você que eu vou nascer como tua filha. E o Stevenson, esse cientista, ele registra tudo isso. Aí ela vem a falecer. 10 meses depois, olha que rápido, 10 meses depois, essa amiga dela dá à luz a uma menina. Deu à luz, 2 anos e meio depois, quando a menininha já estava falando, ela tinha uma irmãzinha mais velha. Ela pede para a irmãzinha dela assim, fala, me leva nas costas. E a irmã dela olha para ela e fala, mas que absurdo, como eu vou te levar nas costas, né? Aí a pequenininha de 2 anos e meio vira para ela e fala assim, mas eu, quando era maior que você, eu te carreguei muitas vezes nas costas. E a menina se surpreende, mas como assim? A menina não sabia da história, né, da promessa. Aí a pequenininha chega na casa da mãe dela e começa a falar toda a história, inclusive de cenas de violência que o pai dela, na reencarnação passada dela, havia feito com um escravo, com um negro. Ele havia batido. Eu lembro quando o papai bateu no pretinho. E aí o pai dela atual vira para ela e fala, menina, eu nunca bati em ninguém. Ela fala, não papai, eu não estou falando do senhor, eu estou falando do outro papai. Ela se lembrava perfeitamente. Ela começou a esquecer algumas coisas
volta dos 10 anos. E é interessante como a gente vê uma pessoa aparentemente materialista pesquisando esse tipo de acontecimento. Essa faculdade da Virgínia, gente, ela é muito famosa nesses estudos. Então vocês percebem como o mundo está preocupado com essa coisa? Na verdade, essa história de reencarnação, boa parte do mundo acredita, principalmente os orientais, da China, Índia, Egito, todo esse pessoal, eles acreditam na questão da reencarnação, de uma forma diferente um pouquinho que a gente, né? Mas acreditam. Então é um fato, tá? O Herculano Pires, a gente ouve muita gente dizendo por aí, não, morreu, acabou. O que valeria a nossa vida? De tudo que a gente fez aqui, de toda a semente boa que a gente plantou, da nossa família que a gente criou, dos amigos, dos bons propósitos. O que seria de tudo isso, gente? Se de repente, com a nossa morte, tudo viesse a acabar. Injustiça, né? Que graça teria a vida? Eu acho que por mais materialista que a pessoa seja, ela não acredita assim profundamente nisso não. Porque senão a pessoa seria literalmente uma pessoa da pá virada, né? Como diz o ditado, né? Por que eu vou ser bom? Só que se eu morrer vai acabar tudo. Não tem sentido, né? E o Herculano ele vai dizer para nós isso, olha lá, seria estranho e até mesmo irônico que num universo onde nada se perde. O Herculano vai dizer isso, gente, porque ele conta que nesse livro dele, que é o Educação para a Morte, que quando a gente desencarna, tudo que há na gente volta para a natureza. Nós somos feitos de carbono. Nós vamos alimentar os vermes, esses vermes vão virar outras coisas, e assim a coisa vai indo. Deus é muito sábio. E o Herculano vai falar isso. Tudo se transforma. O homem fosse uma única exceção perecível. Quer dizer, se nós fôssemos a única exceção, morreu, acabou. Que sentido teria a vida para nós? Nenhum. Acredito que se vocês não acreditassem na continuidade da vida após a morte, vocês nem estariam aqui. Estariam fazendo o que aqui? Não é verdade, gente? No entanto, se vocês estão aqui, é porque vocês acreditam. Vocês têm essa fé. Vocês creem que Deus é um Deus bom, é um Pai piedoso, que nos entende. Afinal, se nós que somos pais sabemos fazer boas coisas para os nossos filhos, isso quem falou foi Jesus. Quanto mais Deus, que está no céu, e sabe de todas as nossas dificuldades, não é? Então, o Herculano é um grande sábio. Gente, comemoração dos mortos. Cheguei na hora que eu queria conversar com vocês um pouquinho, né? Dia de finados. Eu era ansioso para fazer esse tipo de palestra com vocês, para conversar isso com vocês, porque eu já vi muito espírita falar ao contrário, né? Que não, que é bobagem, que não sei o quê, mas não é não, gente. O hábito de visitar os mortos, ela é uma tradição mais antiga do que a gente pode imaginar. Desde que nós aprendemos a andar sobre duas pernas, nós cultivamos os mortos, nós fazemos essas homenagens a eles. Os índios primitivos, nós quando ainda estávamos saindo das cavernas, nós já adorávamos os mortos. É uma tradição antiguíssima, muito antiga. Ela faz parte da tradição dos católicos, dos muçulmanos, de alguns protestantes, não todos, né? De nós espíritas. Allan Kardec, agora eu gosto de passar para... Vamos na doutrina espírita, vamos pegar o que diz a doutrina espírita para nós a esse respeito, né? Contradizendo a afirmação de alguns companheiros nossos de que a visita aos nossos entes queridos fosse uma bobagem. Kardec, à época dele, lá no final do século XIX, eles comemoravam. Todas as revistas espíritas, praticamente em todas elas, existem sessões e comemorações que os espíritas da época de Allan Kardec faziam, especialmente no dia de hoje. Então vamos ver o que acontece. Vocês já pararam para pensar? Uma curiosidade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, até que eu li
essa matéria aqui da Revista Espírita. Se a gente vai no cemitério, faz uma prece com o nosso ente querido, vocês já pararam para pensar naquele que não tem nenhum ente querido que vai? O que acontece com ele? Ele é esquecido? O que vocês acham, gente? Vocês estão com vergonha de mim? Pode falar. Acho que não. Não é. Não é, de verdade não é, gente. Vocês já perceberam que tem muita gente que ora, independente de ser para o ente querido dele, ele ora por todos. Quem faz muito disso são os nossos irmãos católicos, né? Eles têm o hábito de fazer missas ecumênicas. Onde eu moro tem um cemitério muito antigo, que era da época da Hanseníase ali em Jundiapeba. Então tem um cemitério lá que até eles eram excluídos até do cemitério. E eles fazem um culto ecumênico, vão os evangélicos, vão os católicos, é muito bonito. Então vamos ver aqui o que diz para nós, a Revista Espírita, Allan Kardec falando para nós. Teve uma evocação e o Espírito diz assim: permite, meus caros amigos, que nessa noite eu vos fale um outro assunto. E ele diz: hoje é uma data que nos é pessoalmente consagrada. Esse é o Espírito que está falando, tá? Que não podemos deixar de vos chamar a atenção sobre a morte e as preces reclamadas pela maioria do que vos precederam. Preces reclamadas. Meus irmãos, eles esperam que a gente se lembre deles. E aqui mais para frente ele vai falar que independe do dia, independe de ser no cemitério ou não. Mas o nosso ente querido, que partiu para outra vida, eles esperam que a gente se lembre deles. Um carinho. Esta semana é um período, olha o que ele vai dizer aqui, esta semana é um período de confraternização entre o céu e a terra, entre os vivos e os chamados mortos. Confraternização, olha que bacana, né, gente? A gente consegue se confraternizar mesmo com o invisível. E eles sabem da importância, eles sentem o nosso pensamento e vêm ao nosso encontro. Aí tem algumas perguntas que eles vão fazer para o Espírito lá na sessão mediúnica. Hoje, pergunta, tá, pessoal? Hoje, os Espíritos são mais numerosos do que de hábito nos cemitérios? Aí o Espírito vai responder a Allan Kardec: nesta época, voltamos mais espontaneamente junto aos nossos despojos terrenos, porque os vossos pensamentos e as vossas preces ali estão convosco. Vocês repararam que ele diz voltamos? E muita gente acha que o Espírito morreu mora no cemitério, né, gente? Claro que não. Como tem uma comunhão de pensamentos, muita gente com a mesma força, o mesmo desejo, né, de carinho com os mortos, eles são atraídos. A prece para o espírito necessitado é igual a lâmpada para a mariposa. Esse é um exemplo muito grosseiro que eu estou dando para vocês, tá, gente? Mas é para que a gente possa entender o conceito. Vocês já repararam aquela borboletinha quando a gente acende a luz, ou então o besouro, né? Eles ficam voando em torno da lâmpada, né? O espírito que necessita, ele também vai ali, vai ao encontro e ele ouve. Aí continua aqui a pergunta de Allan Kardec: os espíritos que nesses dias vêm aos seus túmulos, junto aos quais ninguém ora, eu acabei de falar para vocês, sofrem por serem abandonados, enquanto outros têm parentes e amigos que lhes trazem uma prova de lembrança? Aí a resposta do Espírito: não há pessoas piedosas que oram por todos os mortos em geral? Então, essas preces se revertem ao Espírito esquecido e são para ele como um maná celeste que tanto cai para o preguiçoso como para o homem ativo. Então, gente, é muito importante. Os nossos entes queridos, eles gostam de ser lembrados. E aí a gente pergunta: existe uma prece especial que a gente pode estar fazendo para esses nossos entes queridos, né? Kardec era curioso, ele ficava cutucando ali na sessão espírita, ele ficava cutucando o espírito para ver se ele tirava algum ensinamento. E o espírito pega e dá um exemplo para ele. E ele dá um exemplo de prece assim: Deus, Criador do Universo, dignai-vos de ter piedade de vossas criaturas. Considerai as suas fraquezas, abreviai
suas provações terrenas, se estiverem acima das suas forças, e apiedai-vos dos sofrimentos daqueles que deixaram a terra, e inspirai-lhes o desejo de progredir para o bem. Vocês viram que o Espírito aqui ele faz uma prece tanto para os Espíritos como para os que estão fora, né? Pedindo força para as pessoas, porque muitas vezes, gente, a gente vai num local como o cemitério e a gente vai tão abatido, e eles sentem isso, eles sentem a nossa tristeza. Então, se é para ser um dia de confraternização, que tal a gente buscar os nossos entes queridos com um coração mais leve, mais tranquilo, não é? Sem aquela lágrima ardida, sem aquele aperto no coração. Quem estava aqui a semana passada deve ter ouvido eu falar. Vocês conseguem imaginar o desespero do nosso ente querido do lado de lá, tentando nos consolar e não conseguir? Como deve ser sofrido? Nós aqui, enquanto encarnados, quando o nosso filhinho machuca, a gente faz de tudo para aliviar a dor dele, né? Principalmente as mães, né? Mãe é um ser danado, né? A bênção da natureza. Elas não sabem o que faz para aliviar a dor do filho. E sem querer ela dá o passe no filho, com um soprinho, com um beijinho no machucadinho, no raladinho. Agora imagine os nossos entes queridos, gente. Aquele nosso esposo, aquela nossa esposa, papai, mãe, tentando dizer para nós, filho, não chora assim não, eu estou bem, eu estou aprendendo, eu estou vivendo uma vida maravilhosa do lado de cá, eu estou ao teu lado o tempo todo. Porque Kardec ele fala dos espíritos familiares. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente deva na nossa casa ficar o tempo todo aborrecendo os nossos entes queridos, não. Porque do lado de lá eles também têm o que fazer, eles têm os trabalhos específicos deles. Não existe inatividade no mundo dos espíritos. Mas não tem erro nenhum. Num dia como esse, de festa entre os vivos e os mortos, não tem problema nenhum a gente visitar o nosso ente querido. Né? A gente só não pode exagerar, né, no nosso sofrimento, porque isso às vezes acaba magoando. Então vamos ver o que o livro dos Espíritos fala aqui para nós, gente. Questão 320 do livro dos Espíritos. Todos aqui conhecem esse livro? Quem conhece, levanta a mão. Estou ficando preocupado, gente. Nós somos espíritas, temos que conhecer as obras de Allan Kardec, especialmente esse livro, o Livro dos Espíritos. Falei semana passada, a gente gosta de um romance, né? A gente lê romance, mas a gente tem que pegar o romance e ler junto com esse livro. Aqui tira dúvidas. Então, tem um título aqui que ainda está dentro daquele capítulo 6 lá, que é a vida espírita. Tem um título chamado Comemoração dos Mortos. Na questão 320, Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na terra? Se eles nos amam, é óbvio que sim, né, gente? Que eles são sensíveis, né? E aí os espíritos respondem para Kardec: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança aumenta a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. Comentei agora com vocês a respeito da prece, né? E aquele espírito, aquele irmão sofredor que não recebeu a prece. Aqui os espíritos vão dizer, por exemplo, ele fala que se são felizes, eles ficam ainda mais felizes. E se ele não precisa daquela prece, contam os espíritos aqui, que eles levam para aqueles que necessitam mais. Gente, é como um remédio. E aí Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos tem algo de solene, né, de importante para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão morar nas suas sepulturas? E aí respondem os imortais: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como em qualquer outro. Aí, meus amigos, a gente conclui: não tive tempo de ir ao cemitério.
E agora? Será que o Espírito vai se perturbar com isso? O que vocês acham, pessoal? Não. Se eles nos ouvem pelo pensamento, se eu chegar na minha casa, me recolho ali no meu quarto, sento na beirada da minha cama, ou na minha cozinha, em qualquer lugar, até dentro do banheiro, gente, e elevo uma prece, lembro desse ente querido, ele vai vir e ele vai ficar tão feliz, como se fosse no cemitério, como se fosse na igreja. E o Espiritismo, ele vai mais além para a gente. Ele ensina que somos nós quem devemos orar. Já viu essa história, gente, de mandar orar para alguém? Aqui a maioria de nós já veio do catolicismo, ou já passou, né, pelo catolicismo. A gente tinha esse hábito, vou mandar rezar a missa. Por que você não ora? Por que você não reúne a tua família e ora? Porque a outra pessoa não te conhece. Aquela pessoa que está lá, não é que não vai fazer efeito, viu, gente? Vai fazer sim. Mas o mais importante é que o nosso ente querido, o que ele deseja é o encontro conosco, com o nosso coração, não com o coração de quem ele não conhece, de quem ele nunca viu. Então não tem lugar, tá, gente? Eu acho que é mais por isso que alguns espíritas veem com maus olhos no dia de finado. E não vejam, pessoal, não vejam. Dia de finados é um dia de festa, é um dia de encontro. Hoje é um encontro. Eu tenho certeza que essa casa espírita, se nesse momento a espiritualidade pudesse abrir a visão espiritual de cada um de vocês, vocês iam se surpreender com a quantidade de amigos invisíveis que estão aqui no nosso meio agora, nos ouvindo. Porque eu fiz essa pergunta semana passada e a resposta foi unânime. Quem de nós nunca perdeu um ente querido? E a maioria das vezes, meus amigos, quando a gente adentra uma casa como essa, principalmente se nós estamos sofrendo, muitas vezes são eles quem nos trazem. Eu vou levar esse meu ente querido lá no centro espírita para ele ouvir um pouquinho o que o Espiritismo tem a ensinar. E o Espiritismo proclama em alto e bom som: a morte não existe. A vida é plena aqui e muito mais plena ainda do lado de lá. Nada no universo é perdido, tá, meus amigos? Então, gente, como que a gente pode ajudar essas pessoas, esses nossos entes queridos, especialmente num dia como hoje, que partiram antes de nós? Envolvendo eles com vibrações de amor, envolvendo eles com pensamentos de paz, fazendo em nome deles coisas boas que vão deixar eles felizes, alegres. E aí a gente faz uma outra pergunta: podemos chorar? Podemos, gente? Podemos chorar? Sim. Claro, sim. Nós somos seres humanos, nós temos sentimento, nós sentimos saudades. E às vezes chorar é bom, porque quando a gente não chora, a gente fica com aquela amargura por dentro, né? E não faz bem. Não faz bem, leva a gente à depressão, à tristeza. Então, de vez em quando a gente extravasa, né, minha irmã? A gente tem que extravasar. Só que saibamos chorar, tá, pessoal? Saibamos sentir saudades. Não vamos ser desesperados. Porque no momento em que a gente entra em desespero, em pânico, a gente demonstra a Deus a nossa falta de fé. Porque normalmente é muito comum a gente mostrar a nossa fé em Deus quando tudo está bem, ou quando é só aquele pedidinho básico: se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas quando aquele calo no dedo dói, aí a gente começa a desconfiar de Deus, né? Não podemos, gente, não podemos. Confiemos sempre. E confiemos principalmente que os nossos entes queridos não nos esqueceram. Estão conosco como espíritos familiares, nos inspirando, sempre que podem, sempre que eles têm um tempinho, porque eles também não estão à nossa disposição não, tá? Então sempre que eles podem, eles vêm, nos visitam, eles vão na nossa casa, eles passeiam, eles nos olham, nos inspiram bons pensamentos. Por isso que às vezes quando a gente parece que não está pensando em nada, lembra de alguma coisa: nossa, lembrei de fulano. Você lembrou ou ele veio no teu ouvido e soprou: olha, eu estou aqui. Tem muito disso, tá, gente? Só
Só que não vamos fantasiar muito, tá, pessoal? Porque a gente não pode atribuir tudo que acontece na vida aos espíritos, né? Tem muita coisa que parte da gente. E é importante que a primeira ação parta de nós. Isso vai ser sempre uma prova a Deus que nós estamos atentos, estamos estudando e estamos aprendendo. Tudo bem, meus amigos? Quem foi hoje ao cemitério? Eu não fui. Ninguém? Foi ontem, não importa. Tá, gente? Mas vamos lembrar com carinho desses nossos amigos, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos nós, nos dê muita paz, retornemos à nossa casa felizes, de coração mais leve. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe.